fala de casamento de pessoas descrentes e reconhece como casados. Então não vá pensar isso aí, dando uma desculpa, arranjando algum jeito para se separar. Não. Você se casou não importa onde, mas você teve a intenção de se unir um com o outro diante de Deus. E Deus viu, Deus é testemunha. Você pode até desmanchar um compromisso que você fez com uma pessoa, mas com Deus não tem jeito. Depois nós temos aí a porta de entrada para o divórcio. Há situações em que a falta de união e de amor no casamento, talvez motivados pela desobediência a Deus, pelo orgulho e pela falta de perdão, fazem a convivência do casal tornar-se uma grande fachada. Por conveniência, o casal apresenta-se à sociedade ou à igreja local uma aparente alegria matrimonial, mas na intimidade a união tornou-se insuportável. É necessário que a igreja esteja pronta para auxiliar os casais que passam por crises conjugais e motivá-los sempre a permanecerem unidos em um amor não fingido, mas solidificado e resistente às contrariedades que possam existir no dia a dia. Então existem já muitos casamentos, tanto fora da igreja como dentro da igreja, que são apenas fachada. As pessoas olham, parece que está tudo bem, mas não está bem. Então é a vida de hipocrisia, né? Tem importante uma ilustração, né? Seria como aquela esposa que foi à igreja e levou a sua mudança, um caminhão ali com a sua mudança, e disse para o pastor: olha, eu estou me mudando aqui para a igreja. E o pastor disse: como? Aqui não tem jeito de colocar a sua mudança, você não pode morar aqui. Ela disse: não, mas eu tenho que morar aqui na igreja. É o lugar ideal para mim morar, é aqui na igreja. Mas o que foi? O pastor conversando então com aquela esposa aflita, desesperada. E ela então diz: olha, aqui na igreja meu marido me dá a mão, me abraça, ele me chama de meu amor. Aqui ele dá até dinheiro para a gente dar oferta. Aqui ele é um santo. Agora lá em casa ele é um demônio. Lá ele espanca os meninos, ele me bate, não me dá dinheiro, me trata mal, me xinga. Então eu cheguei à conclusão de que eu devo morar aqui na igreja, porque aqui ele é uma coisa e lá em casa é outra. E tem muita gente na igreja vivendo dessa maneira. Em casa é uma coisa e na igreja é outra coisa. Então ele vive com uma aparência, né? É como um sepulcro caiado. Quem olha por fora está tudo bem, mas por dentro só existe pecado, coisa ruim. Tem muita gente vivendo assim. Então a igreja deve detectar esses problemas, chamar, aconselhar, ajudar esses casais. Toda igreja que se diz evangélica, ela deve ter um departamento de família para cuidar exatamente dessas famílias, desses casos que precisam de orientação. Não há casamento que não tenha conserto. Não existe isso. Por quê? Deus vai fazer tudo o que é necessário para que esse casal permaneça unido. E esse casal deve procurar ajuda, então, na sua liderança. E com a ajuda de Deus aí, vai com certeza dar jeito. Procure e vai dar certo. Nossa conclusão. O casamento heterossexual nunca foi tão atacado como no presente tempo. Em nossa sociedade, leis e normas que atentam contra a lei de Deus são elaboradas sob o argumento de que o Estado é laico. E deve ser mesmo. Mas entre ser laico e desrespeitar princípios ordenados por Deus desde a criação, há uma grande distância. Neste aspecto, a Igreja do Senhor Jesus deve ser a coluna e firmeza da verdade e guardiã dos princípios morais e cristãos, denunciando o pecado e acalentando os corações feridos. Assim defendemos que o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel deva ser incentivado, apoiado e honrado nas esferas públicas de relacionamento. Então o casamento está sendo cada dia mais atacado e até ridicularizado. Então pessoas que não têm o conhecimento de Deus, nem da palavra de Deus, e quando têm, desconsideram isso, não têm temor de Deus. Então existe aí pessoas que fazem leis no país e que dizem que o Estado é laico, ou seja, dizem que o Estado, o governo, não pode ter uma religião,
não podem assumir uma religião, nem princípios de nenhuma religião. Então, como eles fazem leis que atrapalham a religião daqueles que têm religião? Como eles se dizem representantes de um povo que tem uma religião, sendo que essa religião do seu povo, da maioria do seu povo, diz que o casamento deve ser entre homem e mulher? Como essas pessoas dizem que representam a lei, a ordem, e apoiam minorias que trazem aí toda uma bagunça na sociedade? Então a igreja está presente na sociedade exatamente para isso, para que possam ensinar a verdade, orientar as pessoas dentro daquilo que é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Ninguém pode mexer na Bíblia, ninguém pode alterar a Bíblia. A Bíblia é a constituição magna dos homens sobre a face da terra. Então todas as leis devem concordar com a Bíblia e não serem contrárias à Bíblia. Não importa a religião, a denominação das pessoas, não importa. Importa a palavra de Deus. E esta é a constituição magna de todos os países, de todos os seres humanos. Então a igreja do Senhor deve sempre ensinar a verdade por onde quer que passe, onde quer que esteja. Deve defender essa verdade, essa palavra de Deus. Vamos orar agora. Se você está nos ouvindo, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador agora, estaremos orando agora. Se você deseja que o seu lar melhore, que aí acabe essas discussões, essas brigas, esses palavrões, essa gritaria e até essas agressões, muitas vezes até físicas. Então ore juntamente comigo agora, peça a Deus para ajudar você, ajudar o seu lar. Procure a partir de agora fazer de tudo para melhorar essa situação. Procure o líder da sua igreja. Tem sempre alguém lá que você pode pedir conselho, pedir ajuda. Procure, é importantíssimo para a sua casa, para o seu lar. Vamos orar juntos agora. Ó Pai querido, em nome de Jesus, recebe, Senhor, essas pessoas que agora se arrependeram dos seus pecados, Senhor, e estão aceitando agora a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa essas vidas, Senhor. Perdoa todos os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Reaviva, Senhor, os nomes daqueles que estavam caídos, mas estão voltando para Ti agora. Harai glustarai contar-me, alterai gostere, aragrada a lua em derrau esforça alegração moxerei. Deus se agrada com aqueles que se esforçam por corrigir o erro, por mudarem a situação errônea que estão vivendo. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essas vidas que se chegam a Ti agora arrependidos, que estão vivendo, Senhor, desunidos, que estão vivendo em guerra dentro dos seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, agora ajuda-os. Ó Pai, dá a eles inteligência espiritual, sabedoria espiritual, para que possam resolver essas situações, para que se amem, se respeitem. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda as famílias, Senhor. Ajuda também, Senhor, aqueles que fazem as leis. Ajuda, Senhor, para que eles possam olhar para a Tua palavra, para que tenham temor de Ti. Ajuda, Senhor, aqueles que se voltam contra a Sua palavra. Ó, Senhor, revela-lhes a Tua verdade, o Teu amor, a Tua misericórdia. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, ajuda também aqueles, Senhor, que defendem a Sua palavra, que sejam mansos, humildes, que sejam amorosos. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Voltamos a avisar os irmãos que ainda temos agenda. Se os irmãos quiserem nos convidar, estaremos aí em sua igreja. Estaremos aí com vocês, transmitindo a palavra de Deus. Pode ser um ensino sobre escola bíblica dominical, pode ser aí sobre família, um culto especial para a família, ensinos para a família. Pode ser os encontros de avivamento, de missões. Então, nós estamos aí para ajudar aos irmãos naquilo que for necessário. Lembrando que nós não cobramos, nós exigimos aí restaurante ou hotel 5 estrelas, nada disso. Nós ficamos na casa dos irmãos, você só vai gastar aí com a nossa ida e volta. Vamos agora então ao nosso questionário,
que nós colocamos aí sempre às quintas-feiras à noite. A nossa lição está pronta aí no nosso site, só quinta-feira à noite. Primeira pergunta para completar, dentro do texto áureo: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A nossa verdade prática, também para completar: o casamento é a instituição divina, sendo constituído pela união indissolúvel de um homem e de uma mulher, monogâmico e heterossexual. A nossa parte 1 aí, o princípio da monogamia. O que é monogamia? Pergunta número 3. Então a palavra monogamia vem de dois vocábulos gregos: monos, que é único, e gamós, que é casamento, significando um único homem para uma única mulher. Desde o Gênesis, vemos a monogamia como um modelo de união arquitetado por Deus para o casamento e a formação da família. Gênesis 2:24. Pergunta número 4. O que é bigamia? Então a palavra bigamia vem de dois vocábulos gregos aí, que é bio, que é dois, bi, que é dois, e gamós, que é casamento, significando um homem para duas mulheres, ou ao contrário, uma mulher e dois homens. O primeiro registro da bigamia também está no livro dos Começos. Lameque, filho de Metusalém, Gênesis 4:18, 5:25. Por razões não explicadas, teve então mais de uma esposa. Gênesis 4:19. Tempos depois, Esaú, filho de Isaac, desobedeceu a Deus e casou-se com duas mulheres hetéias. Gênesis 26, 34, 35. No primeiro livro de Samuel, temos aí o caso de Elcana, que tinha duas mulheres. O resultado não poderia ser outro: invejas, intrigas e brigas. 1 Samuel 1, de 4 a 8. Abraão incorreu nesse grave erro. Por sugestão de sua mulher Sara, que era estéril, o pai da fé uniu-se a Agar, serva de sua esposa. Era o concubinato acontecendo na família de Abraão. Gênesis 16. Vindo Ismael a nascer como fruto então daquela relação. Transtornos familiares, históricos e espirituais foram inevitáveis naquele clã. Número 5. Qual é o exemplo de monogamia na família de Abraão e como o Antigo Testamento descreve a poligamia? Então Isaac, considerado filho da promessa, casou-se aos 40 anos com uma esposa escolhida por seu pai e preferiu viver um casamento monogâmico, honrando Rebeca, sua esposa, e principalmente honrando ao Senhor. O Antigo Testamento descreve a poligamia e as suas tragédias na vida de Jacó e na dos reis de Israel. Pergunta número 6. Por quem a poligamia é condenada no Novo Testamento? Então, no Novo Testamento, a poligamia é condenada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Certa feita, os fariseus aproximaram-se de Jesus e interrogaram-no se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Mateus 19:3. Note que eles não perguntaram deixar suas mulheres. A resposta do Senhor remonta às origens do casamento e da própria criação. Mateus 19:5 e 6 e Gênesis 2:24. Jesus refere-se apenas a uma esposa. Pergunta número 7. De que maneira as epístolas fundamentadas nos evangelhos tratam desse tema? Complete. Então, uma esposa e um marido. Não há nada tão claro quanto a monogamia nos estudos do apóstolo Paulo. Aos Coríntios, por exemplo, ele ensinou que cada um deve ter a sua própria mulher e esta o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 1 e 2. Numa prevenção, então, clara contra a prostituição. Letra B aí, a harmonia conjugal. Na Epístola aos Efésios, Paulo ensina a submissão da esposa ao marido. Ao marido, ele exorta a amar sua esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela. Efésios 5:25, Colossenses 3:19. Aqui a harmonia conjugal é um dos fatores que reforçam a monogamia e ambas são valorizadas conforme o plano original de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher. Na letra C aí, a monogamia na liderança cristã. Para os líderes da igreja, Paulo exorta: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher. 1 Timóteo 3:2. O diácono também deve ser marido de uma mulher. 1 Timóteo 3:12. A liderança deve ser o exemplo dos fiéis em tudo, e esse exemplo inclui o casamento. 1 Timóteo 4:12. Parte 2, o princípio da heterossexualidade. Número 8. Como foram criados os seres humanos por Deus? Então veja aí, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem, um ser masculino, Gênesis 1:26. E também fez a mulher um ser feminino, Gênesis 1:27. Em outras palavras, Deus não uniu dois machos ou duas fêmeas. Ele uniu um homem com uma mulher, demonstrando a natureza e o padrão divino da heterossexualidade. As Santas Escrituras são claras ao condenarem, assim como o adultério, a prostituição, a perversidade, a idolatria, a mentira, o falso testemunho, etc.
Então a prática do homossexualismo, quer masculino, quer feminino, veja aí Levítico 18:22, Romanos 1:26. Número 9. De que maneira o Senhor falara ao homem a respeito da sua vocação heterossexual? Então, após realizar o primeiro casamento, o Criador disse: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Veja que o Senhor é taxativo ao falar ao homem a respeito da sua vocação heterossexual, apegar-se-á à sua mulher. Por isso, olhemos para as Escrituras e olhemos para o ciclo da vida humana e, inequivocadamente, concordaremos. Se não fosse a união heterossexual promovida por Deus, desde o princípio, a raça humana não teria subsistido. Parte 3. A indissolubilidade do casamento. Número 10. De que maneira o Senhor planejou a união do casal até que a morte os separasse? Então, a fim de proporcionar uma vida conjugal abundante, o Criador planejou a união histórica, indissolúvel e permanente. Gênesis 2:24. O matrimônio entre homem e mulher seria para sempre. Tristemente, o pecado ruiu o princípio divino da continuidade do casamento, trazendo o divórcio, separando famílias. O plano de Deus, entretanto, ainda pode ser encontrado nas palavras de Jesus: que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Número 11. Qual tem sido a porta de entrada para o divórcio e o que a igreja deve fazer? Então, as situações em que a falta de união e de amor no casamento, talvez motivados pela desobediência a Deus, pelo orgulho e pela falta de perdão, fazem a convivência do casal tornar-se uma grande fachada. Por conveniência, o casal apresenta-se à sociedade ou à igreja local uma aparente alegria matrimonial, mas na intimidade a união tornou-se insuportável. É necessário que a igreja esteja pronta para auxiliar os casais que passam por crises conjugais e motivá-los sempre a permanecerem unidos em um amor não fingido, mas solidificado e resistente às contrariedades que possam existir no dia a dia. Conclusão aí, número 12, para completar. O casamento heterossexual nunca foi tão atacado como no presente tempo. Em nossa sociedade, leis e normas que atentam contra a lei de Deus são elaboradas sob o argumento de que o Estado é laico. E deve ser mesmo, mas entre ser laico e desrespeitar princípios ordenados por Deus desde a criação, há uma grande distância. Neste aspecto, a Igreja do Senhor Jesus deve ser a coluna e firmeza da verdade e guardiã dos princípios morais e cristãos, denunciando o pecado e acalentando os corações feridos. Assim defendemos que o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel deva ser incentivado, apoiado e honrado nas esferas públicas de relacionamento.